Seja bem-vindo, treinador, seja bem-vinda, treinador, ao Treinadores em Ação. Aqui eu vou dividir o conhecimento necessário para você ser dono do seu próprio negócio, ter um faturamento de 10 mil reais, trabalhando apenas 15 horas por semana. Eu sou o treinador Leandro Weber e nesse primeiro vídeo eu vou dividir com vocês como foi a minha trajetória até alcançar esse resultado. E antes que você volte o vídeo, eu vou repetir, você não ouviu errado. Eu falei 10 mil reais trabalhando 15 horas por semana. Eu sei que você deve estar achando que isso é muito bom para ser verdade. E eu também acharia se eu não tivesse visto acontecer e se não tivesse acontecido comigo mesmo. Mas um faturamento como esse não era para ser incomum na nossa área, né? Se a gente parar para pensar, qual o serviço que a gente entrega para as pessoas? O que o nosso trabalho traz de benefício para as pessoas? Eu posso citar 3. Saúde, qualidade de vida e autoestima. São 3 coisas que praticamente todas as pessoas buscam. E aí vem a pergunta, por que os profissionais de educação física não são tão bem remunerados na maioria das vezes? Pode ser que alguns profissionais tenham medo do crescimento. Eles se fecham naquele lugar que está, se fecham no seu cantinho e esquecem de visualizar o quanto a educação física é ampla, o quanto ele pode atuar, quanto ele pode fazer diferença na vida das pessoas. E quanto mais ele proporcionar para as pessoas, maior será o retorno financeiro, desde que esteja no local adequado. Pode ser que ele esteja fazendo isso e o retorno não vem para ele, mas o retorno vai para alguém. Bom, mas hoje eu vim aqui para dividir a minha história com você. Talvez você tenha começado assim como eu. Eu comecei sendo efetivado na academia que eu já estagiava. Comecei trabalhando 9 horas por dia, com musculação, natação e hidroginástica. Ganhava na época, com musculação e natação, R$ 5,40 hora aula. Hidroginástica, R$ 7. Na época, para mim, era o suficiente. Eu estava iniciando e eu tinha a visão que eu tinha a carreira toda pela frente para poder evoluir. Só que aí o tempo foi passando e nada acontecia. Quase um ano se passou e eu estava na mesma condição. Aí aquela situação já começou a se incomodar. Quando chegava no final do mês, não era um grande salário. Afinal de contas, já estava formado e não conseguia ganhar um grande salário. Foi aí que eu comecei a olhar outras perspectivas. E como eu estava na academia, a perspectiva que eu olhei, as possibilidades eram voltadas para a academia. E na academia tinha um professor que ganhava mais. Tinha uma modalidade que pagava mais, que era a ginástica. E por coincidência, o meu vizinho, que também era dono de uma academia, começou a trabalhar numa franquia de ginástica. E perguntou se eu gostaria de fazer o curso de ginástica. E eu pensei, tá aí uma possibilidade de eu conseguir evoluir um pouco. Se você quer ganhar mais, você tem que fazer alguma coisa diferente. E na época eu queria ganhar mais. E eu fui para o lado da ginástica. Eu sabia que para mim, dar aula de ginástica ia ser um desafio muito grande. Eu sabia disso. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que o desafio ia ser muito grande mesmo. Para dar aula de ginástica, a gente tem que ter pelo menos 2 coisas bem desenvolvidas. Uma, coordenação motor e a outra, musicalidade. Em termos de coordenação motora, para mim estava ok. Eu tenho. Agora, na musicalidade, eu nunca tive um ouvido aguçado para música. Eu não sou de ouvir música. Então, eu nunca tive essa condição mais desenvolvida. E aí, o que aconteceu nesse curso de ginástica? O óbvio. Eu fui reprovado. Mas ok. Fui reprovado, fiquei triste, fiquei abatido, mas eu não desisti. Esse mesmo amigo, o Marcelo, que me ofereceu para fazer o curso da ginástica, que hoje é um grande amigo meu, se prontificou a me ensinar essa deficiência. E aí eu comecei a treinar e eu comecei a aprender a dar aula de ginástica. Foi aí que ele me convidou para dar aula na academia dele, ao meio-dia. Me ofereceu R$ 12 hora aula. Opa, já está melhorando.
E aí eu aceitei e fui. O bom é que é uma turma iniciante. E aí, como professor iniciante, turma iniciante, nós fomos aprendendo e desenvolvendo juntos. O tempo foi passando, eu fui chamado para dar aula numa outra academia. Se a gente está no meio, as coisas acontecem. Então eu já estava dando aula em uma academia, apareceu uma outra academia para eu dar aula à noite. Me ofereceu R$ 10 a hora aula, 3 vezes por semana. Ou seja, no mês dava R$ 120. Eu aceitei porque eu estava evoluindo, eu estava vendo uma perspectiva de crescimento. E aí o tempo foi passando e de repente a dona de uma academia que eu já tinha feito estágio há muito tempo estava precisando de um professor de ginástica. Nessa época eu já dava 3 modalidades. E aí ela me convidou para dar aula de segunda a sexta, 2 horas à noite. 2 horas por noite. Daria 10 aulas por semana. E ela me ofereceu os R$ 15, que era o teto na época. Isso a gente está falando aqui, pessoal, em 2007, tá? Em 2007, quem ganhava mais, ganhava 15. E ela me ofereceu esses 15. E eu fiquei muito feliz e pensei, opa, agora sim eu vou ganhar dinheiro. Em uma academia, eu trabalhava até às 18. E eu tinha que sair dessa academia às 18 para estar na outra academia às 18h30 para dar essas 2 aulas. E aí eu comecei a evoluir na minha vida, né? Com esse dinheiro, eu consegui fazer um financiamento de uma moto, que eu precisava de uma moto, que até então eu ia de uma academia para outra, eu ia de bicicleta, e aí eu precisava de uma moto, consegui comprar minha moto e fui trabalhar. E assim o tempo foi passando, Agora, pessoal, como que tá a minha hora de trabalho? Começa às 7 da manhã ao meio-dia, do meio-dia e 15 a 1 hora ginástica, das 14 às 18 na academia de novo e das 18h30 às 20h30 na ginástica. Pessoal, fazendo a conta, eu não conseguia falar que eu ganhava R$ 2.000, porque não chegava a R$ 2.000. Eu ganhava quase R$ 2.000. Dava uns 1.920, 1.950, mas eu não tinha coragem de falar que eu ganhava R$ 2.000. E eu não tinha mais horas para conseguir fazer esses R$ 2.000. Foi aí que foi de novo, foi dando uma tristeza, foi dando uma desanimada na área da educação física. E aí eu comecei a olhar de novo. Só que agora eu vou olhar fora da profissão. Eu comecei a olhar concurso público. Na academia que eu trabalhava, tinha muitos concursados. O pessoal que ia 9, 10, 10 e meia, 11 horas para academia. E eu conversava muito com eles, né? Isso foi me estimulando a fazer o concurso público. E aí eu fiquei sabendo que ia abrir um concurso que ia ter muitas vagas. E aí eu resolvi largar a área. Eu parei de dar aula de ginástica à noite para poder fazer um cursinho. Parei de dar aula de ginástica ao meio-dia para poder resolver questões. Conclusão, mergulhei no estudo. Eu estava com muita vontade de passar. Eu estava muito desanimado com a área. E aí isso me deu uma força muito grande para passar nesse concurso. Enfim, em 2008 fiz a prova e passei no concurso público. Em 2010 eu fui chamado e abandonei a área da educação física. Comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Fiquei feliz de novo. Eu estava animado, estava empolgado com a questão do concurso público. Só que aí, pessoal, chega uma hora que a gente não é o dinheiro que faz a diferença. Porque eu escolhi trabalhar na área da educação física. É essa a área que me dá, que faz o coração cantar, que eu gosto de estar no meio. É disso que eu gosto de conversar. E aí começou a me fazer falta. Em 2012,
Dentro da própria instituição, eu consegui voltar para a área da educação física. Eu dava aula de condicionamento físico na academia, na formação de novos servidores. E aí já aliviou um pouco. Eu já estava sentindo melhor em ter voltado para a área. E aí o tempo foi passando, surgiu a oportunidade de fazer uma especialização. E essa especialização é o divisor de água, vamos dizer, da minha vida. Porque ele foi uma especialização voltada para o treinamento de alta intensidade. Agora a gente já está falando em 2014. 2014 está chegando, né? Tá crescendo essa questão do treinamento de alta intensidade. E é bem na hora que eu comecei a estudar esse assunto. E durante essa pós-graduação, eu estava muito eufórico. Eu queria colocar isso em prática. Estava dando vontade de virar realmente um empreendedor, de abrir um negócio. Só que aí alguma coisa estagnava. Eu não sei empreender. Eu não sei como começar. Eu não tenho dinheiro para abrir alugar um espaço, montar esse espaço e começar a dar aula. Mas a vontade era grande. Eu guardei essa vontade e fui estudando e fui analisando o mercado, fui analisando as possibilidades. Curiosamente, tem um amigo meu que se formou, estudou comigo na faculdade, nós nos formamos juntos, fizemos o mesmo concurso público e fizemos a mesma especialização. E aí nessa época eu estava observando o que acontecia. Na rua, ao ar livre, eu só via treinando assessoria de corrida. Eu não via nada mais do que assessoria de corrida na época. Isso, pessoal, a gente está falando em 2014. Hoje já tem alguns. Mas em 2014 eu só via assessoria de corrida. E aí eu comentei com esse amigo meu, falei da minha ideia, do que era. A gente, ao invés de montar um estúdio de treinamento, por que a gente não pega esse estúdio de treinamento e leva para fazer o treinamento ao ar livre? E aí ele gostou da ideia. Acabou nossa especialização, ele começou a fazer um trabalho lá na cidade dele, que é Rio do Sul, e eu comecei a fazer aqui em Floripa. A coisa foi dando certo. Nós montamos um estúdio de treinamento ao ar livre. Ou seja, nós trazíamos todos os equipamentos e fazíamos ao ar livre. O que nós conseguimos com isso? Nós conseguimos montar um negócio próprio, sem um investimento alto e que posteriormente vai dar bons resultados. Posteriormente, mas agora ainda estamos no começo. E ele começou a fazer o trabalho lá, eu comecei a fazer aqui. Teve um dia que eu liguei para ele. Ô Ramon, por que a gente não junta, nós não nos juntamos, vamos colocar o mesmo nome, porque aí a gente ganha mais força, mais visibilidade. Então nós ficamos sendo sócios, cada um tinha um trabalho independente, e montamos a sociedade, e assim surgiu a X-Fitness Treinamento Multifuncional. E é agora que as coisas começam a acontecer. Presta atenção, eu comecei terça e quinta às 20 horas. No começo eu ia colocar 10 alunos por turma. E aí eu vi que cabiam 12. Depois que eu atingi 12, eu falei, eu acho que eu consigo trabalhar com 16 alunos. Depois que eu atingi 16, aí eu pensei, cabe 20, eu vou dar conta de treinar 20 alunos. E aí a turma encheu. A própria turma pediu para que eu abrisse uma outra turma. Eu abri às 19 horas. E aí ela foi enchendo. Ela foi enchendo. Ela foi enchendo. E vocês lembram aqueles R$120 que eu demorava um mês para ganhar, dando 3 aulas por semana de ginástica lá no começo? Esse mesmo R$120 aqui a gente ganhava com um aluno. E faz as contas comigo.
Se você tem uma turma com 20 alunos a R$ 120, são R$ 2.400. Se você tem duas turmas, dá R$ 4.800, trabalhando 4 horas por semana. Agora, voltando lá no início do vídeo, você acha que é possível ter um faturamento de R$ 10.000 trabalhando 15 horas por semana? Pessoal, quando a gente está no meio, as coisas começam a acontecer. As pessoas que viam os treinos passaram a perguntar se eu não dava aula de manhã. E eu abri uma turma de manhã, segunda, quarta e sexta de manhã. 3 vezes por semana, o valor é R$ 160. E aí as coisas não param de acontecer. Me convidaram para dar aula em um outro bairro. Por quê? Porque as amigas das alunas vêm fazer uma aula e gostam, só que mora longe. Professor, você não pode abrir uma turma lá onde eu moro? Claro que sim! Quantas pessoas tem? Ah, eu vou reunir algumas pessoas. E reunimos algumas pessoas, montavam uma turma e eu ia dar aula. E assim, depois do bairro Santa Mônica, eu fui convidado para dar aula na base aérea. E depois eu fui achado na internet por uma empresa. Essa empresa, ela tem muitos funcionários. E resumindo, eu venci vamos dizer que um processo seletivo de vários outros professores. Eles me pagavam R$ 100 por aluno. A empresa pagava um tanto, o aluno pagava outro tanto. Tinha 18 alunos treinando, 2 vezes por semana, dava R$ 1.800. Pessoal, resumindo a história, eu montei algumas turmas foram montadas de treinamento funcional ao ar livre. Ou seja, um investimento baixo e um faturamento alto. E aí eu convido você a pensar o que você quer para você profissionalmente. Você está feliz na situação que você se encontra? Se você estiver feliz, ótimo, perfeito. Mas se você não estiver feliz, estiver insatisfeito como eu estava, eu te convido a pensar, refletir um pouquinho, que talvez você possa encontrar alguma possibilidade diferente da que você está. O problema não é a área da educação física, mas às vezes as nossas próprias escolhas. E por que eu vim hoje compartilhar isso com você? Pessoal, eu estou cansado de ver amigos e colegas meus mudarem de profissão por falta de perspectiva, por falta de conseguir enxergar um diferencial dentro da nossa área. E se a gente trabalha com a saúde, com a qualidade de vida, a gente coloca o sorriso na vida das pessoas, por que nós não podemos vislumbrar um salário melhor? Talvez seja o local que a gente esteja, seja aquela comodidade. Se não quiser chamar de comodidade, pode chamar de qualquer outra coisa. Mas aquela falsa segurança que nós temos no nosso emprego. Nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Se você está feliz, é aí que você tem que estar. Mas se você estiver inconformado, se você estiver pensando em mudar, tem diversas opções. Só que exige muito esforço. Exige dedicação. E se você estiver disposto a isso, você pode sim ser muito bem sucedido. Eu saí da área e voltei. Eu gostaria que ninguém mais fizesse isso, a não ser por livre escolha e não pela questão financeira. E eu espero profundamente que eu tenha ajudado você de alguma forma com esse vídeo. Eu espero que você tenha visto alguma possibilidade diferente com esse vídeo. E fica de olho nos próximos vídeos que eu vou te ajudar de forma prática
a como conseguir um resultado parecido com esse que eu te falei, ou até maior do que esse. Valeu, pessoal, eu sou o treinador Leandro Weber e nos vemos no próximo vídeo.